mesmo da associação surgiu em Curitiba, de uma senhora com o nome Maria de Lourdes Montenegro. Ela estava na fila, num açougue, na fila de carne. E daí ela viu uma senhora pedir filé mignon, e um senhor que estava na frente dessa senhora ia pegar carne de segunda classe, né? E daí o dono do açougue atendeu a mulher primeiro. E daí ela se revoltou, e em cima dessa história foi que surgiu mesmo o nosso movimento. Então esse movimento cresceu, 17 estados do Brasil, né, tinham a Associação das Donas de Casa, porque ela atingia educação, saúde, política, né, carestia, que era o que mais a gente brigava na época. Nosso objetivo era que a dona de casa ficasse mais, né, não vou dizer sabida, mas mais, né, que ela podia lutar mais pela causa dela. Nós estávamos emitindo tudo, como nós fizemos teatro, fizemos tudo mostrando como é que era aquelas vezes e tudo. Então essas coisas a gente sempre fazia. Então a gente um dia se reuniu e pensou que tinha que fazer um movimento de mães para defender a sua família, né? E foi assim um grupo que se reuniu, não tinha nada a ver a política, né? Mas no fim a gente discutiu política porque era o regime da época que causava essa inflação, né? Fui convidada já para fazer parte da Associação das Donas de Casa no final de 76. E ali junto com a dona Sila, com a dona Elma, minhas amigas de luta, até hoje que elas são, elas já estão idosas, e não ainda desistir de lutar pela igualdade, pela questão da mulher, pela questão do meio ambiente e pelos direitos cidadãos de forma geral, dos idosos, né? Tinha uma líder, né? Eu não era tanto, mas a Cila e a Judite sempre foram umas pessoas assim, muito, né? A Judite era professora, mas ela sempre foi mais esquerda do que direita, como diz o outro. Sempre assim, né? Não querer, o que estava certo, mas o que estava errado, nós tínhamos que lutar para. Era isso aí, até hoje, assim, até hoje. Aí como Toledo tinha umas professoras, dentro dessas professoras tinha a Judite Colombelli, que era muito atuante, assim, no dia a dia, né? A ideia dela de nós se reunir partiu mais dela, né? E tinha eu, tinha minha irmã, tinha a Roseli Campos, né? Então tinha várias mulheres que também tinham os maridos, que eram um pouco envolvidos em política, e tinham noção da dificuldade, né? E nós tínhamos muita reclamação da população, das pessoas menos favorecidas, da dificuldade de vida, né? Então isso era uma maneira de nós proteger elas, dando informação. Nossa associação era aberta para quem quisesse, não tinha restrição nenhuma, não tinha assim coisa que impedisse que elas fossem, a não ser dentro de casa. Lá não, a quem quisesse, né? Sem discriminação de nada. Todos que quisessem estavam ali com a gente. Eu era uma simples dona de casa, né? Minha obrigação era cuidar do marido, dos filhos e da casa, né? Até que um dia ele estava trabalhando para a Sila, né? Então ele falou, olha, hoje eu vou vir mais tarde, né? Depois do almoço, porque eu vou ter que ir no banco. Daí a Sila falou, mas é tua senhora. Daí ele falou, olha, ela não entende nada de banco. Aí diz ele assim, mas eu quero mandar a mulher pagar a luz. Queria pagar a luz aquele dia, ia deixar meio dia de serviço abandonado. Aí ele diz, mas minha mulher nunca entrou num banco. Eu disse, o que a tua mulher faz de tarde? Ela fica em casa, tomar chimarrão. Eu disse, manda ela hoje na reunião das donas de casa. E essa mulher teve um desenvolvimento que foi uma surpresa, né? Aí um dia ela disse, quando meu marido falava que ia no banco, eu sempre imaginava que ele ia na praça sentar num banco lá.
Eu não sabia que era o banco comercial que ia pagar a luz, a água. Para mim, olha, banco para mim era banco da praça ou banco da área. Porque eu não sabia o que era banco, né? E tão atrasada eu estava. Caristia era que você hoje ia lá, comprava 1 quilo de feijão a R$1, amanhã estava R$1,20. Na outra semana estava R$1,50. Então era o custo de vida, né? Não era carente de amor, era carente de dinheiro mesmo, né? E como a gente já tinha assim uma leitura na época da Primeira Guerra Mundial, que eles iam com carinho de mão para os mercados na Europa, né? E traziam menos alimento, a gente já estava com medo que no Brasil ia ter o mesmo caso, né? Cada dia você ia com mais dinheiro e menos produtos você trazia para casa. Fazíamos pesquisa no mercado, íamos fazer um movimento assim, vamos fazer a pesquisa no mercado tal. Umas vão para o mercado X, outros vão para o Y, outro vai... E na outra reunião, cada um vai trazer sua pesquisa. E a gente levava, feito uma aluna ali, onde que você foi? Aí eu fui no mercado tal, lá tá custando assim, sabe? Então foi um movimento muito bom, que ali a gente aprendeu a ver que a mulher e que os homens, né, todos nós estávamos sendo explorados por alguém. Então essa é a noção básica. Porque os preços eram todo dia tinha muita inflação, né? Subia todo dia e daí a gente pesquisava os mercados. Se tinha 3 mercados na cidade, 2 era certo que a gente pesquisava e a gente fazia. Agora eu não me lembro mais se as reuniões eram de 14 dias semanal. Então a gente pesquisava e dava os preços, né? E levava os preços para a reunião, ponhava no quadro e dizia os preços principais, arroz, feijão, azeite, essas coisas que a dona de casa mais ocupava. A gente então pegava e botava no quadro para elas mesmas irem comprar onde elas quisessem. Então foi um pouco dificultoso isso, porque eu era uma delas que tinha que fazer a pesquisa, né? Eu ia com o caderno, levava mais uma, ia nos mercados, ele já ficava me manejando quando eu entrava assim, mas eu não me importava, porque, olha, podia também comprar, né? E aí levava os preços. Isso nós fizemos, fomos pesquisar nos mercados, onde era mais barato nós ia comprar. E reclamava dos preços. Mas isso aqui está fora do preço. Daí o que aconteceu? Aí as prateleiras esvaziaram, porque aquela, por exemplo, a bolacha Maria, estava R$2 o pacote. Com o tabelamento não podia aumentar, né? Tinha que ter licença do governo. Aí desapareceu da prateleira, mas aí veio uma outra Maria, né? Aí veio a Joana. E daí? Aí o governo proibiu, porque não podia dar uma embalagem nova, tinha que entrar num processo de fiscalização. Discutir não só da tolerância, discutir o país também, já naquela época a gente já discutia o país, sim. O que, por exemplo? A questão dos preços, né? Os preços do combustível, as questões mais assim do país, né? Do custo de vida, do salário mínimo, a gente já discutia o salário mínimo ali. Teve assim, a Associação de Dona de Casa, eu acho que para a mãe isso foi também, as mulheres não tinham espaço, elas não tinham, ninguém orientava as mulheres aqui em Toledo, era muito pouco, raríssimo. Com a associação, as mulheres tinham um programa de rádio, tinham reuniões uma vez por semana, esclarecimentos. Eu acho que o movimento das donas de casa, eu tomo como exemplo minha mãe e algumas amigas dela, que a gente conhece, como elas evoluíram, como elas cresceram, por quê? Porque houve uma preocupação de esclarecimento sobre higiene, saúde, nutrição, educação. Então, foi muito amplo tudo isso. Pobre das mulheres dos colonos vinham aqui quando o Nelson era advogado, eu tinha que ir lá, os alemães que não sabiam falar brasileiro, queriam se aposentar e não se aposentavam. Não vendiam um saco de soja no nome deles, ninguém instruiu eles, porque eles tinham que vender para ter um comprovante como eles também participavam.
E daí a lei caía sempre aqui, só quem tinha, só o homem que era o machão que, né, ganhava. A mulher era considerada como doméstica. E daí? Aí depois, aí foi indo, a gente ajudou muita gente assim, as mulheres, vai, pega metade do soja, manda botar no teu nome, porque lá já fica um tanto do imposto, né, que é descontado. E assim a gente foi instruindo muita gente também. Então o pessoal do interior, eles eram mais comunicativos com nós, que a gente tinha um programa na rádio. E através desse programa eles tomavam iniciativa. E muitas vezes eles vinham para conhecer o ambiente, né? E conforme o lugar, às vezes a gente recebia um convite para ir conversar com eles, né? Mas assim eles não eram frequentadores de reunião. Eles só diziam, você é fulano, você faz parte, eu escuto o programa, muito bom, me oriento muito, né? Falava das nossas pesquisas, falava das receitas que a gente trocava lá, né? E toda a agenda que a gente tinha na época, a gente colocava no programa do rádio também. E era sempre atualizado no dia a dia, né? Ele tinha o nome Alerta Mulher, né? E daí falava sobre mulher doméstica, o que nós queria fazer corte e costura, queria cozinhar, mas que nós primeiro precisávamos fazer uma sede. Que a gente teve que fazer pesquisa de livro, não é chegar numa rádio e falar da boca para fora, tem que ter esse concreto que vai falar, né? Então a gente fez um levantamento do movimento de mulheres desde que começou o nosso país, né? Foi para a enciclopédia, fez levantamento, quem foi a melhor esportista, quem foi a primeira médica, quem estudou primeiro, foi difícil a primeira mulher entrar na faculdade, né? Os homens empurraram ela para fora, né? O que essa mulher quer aqui? O lugar dela é na panela, né? Então, nada a mulher ganhou. Porque a mulher sempre foi criada assim, para ser mãe, dona de casa. E o homem para trazer o dinheiro e construir a família, né? E essa mentalidade foi mudando aos poucos, né? A mulher servia para criar os filhos, para cuidar da casa, cuidar do marido. Uns anos 50, até lá, a mulher nem tinha direito a votar, né? Nós tínhamos várias dificuldades, que essas mesmas dificuldades perduram até hoje. Que a mulher não pode sair de casa. Quando a gente convida para um evento qualquer, elas falam, eu tenho que lavar roupa. Eu tenho que levar o menino na escola. Eu tenho que levar a criança no médico. Meu filho ficou doente. Então a carga é muito pesada para a mulher. Dentro de casa ainda é, né? Tem homens que não permitem, até hoje. E naquela época muito mais. Não permite até hoje que a mulher saia do seu, né, da sua casa, seu âmbito ali, e vá para uma determinada discussão em outro lugar. Não permite. Tem homem que não permite, até hoje não permite. Lógico que o homem sempre tem medo que a mulher vai tirar o espaço dele. Pela nossa população, que somos mais de 52% da população, se avança mais, mas esse não era a nossa intenção. Nós queríamos ser iguais aos homens, não para frente nem para trás, né? Sempre a mulher diz que à frente de um homem, atrás tem uma mulher. E a nossa mentalidade da época, não, nós queremos estar ao lado do homem, não na frente do homem. Isso foi também a nossa disciplina, né? A gente sempre dizia, quando se convidava uma mulher, olha, nós não vamos desprezar os homens, nós temos marido, nós temos filhos, esse respeito nós vamos ter. Né? Eles gostavam. Vocês são mulheres danadas, estão lutando pela causa, mas eu não sei se nós não sabia enrolar as pessoas, enrolar não, chamar elas mais, né? Mas nós chamávamos as donas de casa, mas eram umas que, umas, sabe, não precisavam e não queriam. E tudo mais. Eu sempre estive lutando sempre na causa. Essa época da nossa fundação da associação foi no regime militar, né? Também foi uma época, assim, para nós muito difícil, né? Que agrupamento de mulheres ou de homens, logo se destacava a polícia na frente da casa, onde era a reunião. Às vezes tinha pessoas que participavam da reunião
mas eram espiões, né? Então a gente tinha que ter muito limite, o que fazer, o que falar, como agir, né? Mas a gente tinha muita coragem, porque as coisas estavam indo para o pior. Um dia nós ia enfrentar, então nós começamos com essa lida de formação. Né? E nós sempre estávamos ligados a um ou outro partido político, não, nós tudo não. Mas principalmente as cabeças sempre sabiam o que era política. Então a gente sempre estava contra isso, porque o regime militar foi uma coisa muito opressiva, que pressionava muito, mas nós não tínhamos medo disso. Aí então a gente levava recortes de jornais, receitas mesmo de bolo, troca de receitas a gente fazia, né? Levava fotos do álbum da família, fez aniversário, aqui, vou te mostrar, aí juntava aquele bolinho ali, via as fotos, né, da família, isso é importante também, esse relacionamento. Tínhamos a atividade de fazer as pesquisas e tivemos uma atividade que nós fomos com as panelas na porta da prefeitura. Um dia foram muitas mulheres com as suas panelinhas na porta, nós organizamos para fazer isso e fizemos. Claro, a gente participou de muitas coisas. Nós fizemos panelaço. Sim. O que nós fizemos tudo, olha? Que vocês pegaram as panelas, saíram batendo. Batemos sim. Saímos batendo panela também. Isso foi verdade, mas eu não me lembro mais bem como é que foi o começo. As mulheres levaram as panelas. E cada um levava o que quisesse levar. Teve mulher que levava 2, 3 panelas assim, e batia foi na porta da prefeitura. Conta o salário, né, de seus maridos. Tinha uma pauta de reivindicação que eu não lembro muito bem, né? Tem muitos anos já isso, né? Esse panelaço foi por causa do sindicato dos agricultores. O preço do suíno estava muito baixo. E eles fizeram um movimento na frente da Sadia. Afinal, nós fizemos 2 movimentos, as donas de casa. O primeiro foi esse do panelaço do sindicato. E daí chamaram a polícia. Aí estava a polícia para bater nos os filhos dos agricultores, que eram a polícia do exército de Foz, para bater nos agricultores. Seria 5 anos de filho batendo no pai. Então nós interferimos. Depois nós tivemos o segundo panelaço por causa da carência mesmo. Né? Fizemos um movimento na rua um dia, batendo tampa de panela. Né? Não era partidário, mas era uma política, né? Que a noção de política são poucas pessoas que tem, né? Desde que você está discutindo uma coisa boa para você, sua família, para outros moradores, para toda a sociedade, é política. Quando está discutindo a água, o valor da luz, a tarifa das passagens, né, de ônibus, de qualquer passagem, então você está fazendo política. As pessoas não sabem que isso é política. Elas acham que política é outra coisa. E nós, nessas reuniões, nós trazíamos pessoas especializadas para dar palestra, né? A gente já na época combatia as inseticidas, o veneno, né? A gente sabia as causas que hoje estão prejudicando a população, que há 20 anos atrás já se discutia. Nós também fazíamos um trabalho muito contra as multinacionais. Produto industrializado por multinacional, nós renegávamos muito, né? A gente tirava uma licença na prefeitura, que nós queríamos fazer uma feira. E o que aconteceu com a feira? A feira, a gente queria trazer tudo do agricultor, tudo natural, sem veneno, sem nada. Então essa feira aí a gente tinha todos os sábados de manhã, abria essa feira, onde ela funciona agora. Era ali o nosso... Mas para isso nós tínhamos que trazer os vereadores, tinha que ter a licença, tinha que fazer tudo. E custou, nós levamos tempo para poder eles deixar nós fazer. Mas aí, depois que estava tudo falado e ajeitado, a gente fez a feira. A gente fazia todos os sábados. Então, comprava do agricultor, comprava manteiga. O movimento de mulheres de Toledo é um dos mais fortes que teve no Paraná, na minha opinião, sabe? Para quem acompanhou, estudou. Eu, como profissional, fiz muita matéria cobrindo os eventos que elas promoviam.
Eu acho que foi um dos mais fortes. E isso influenciou pessoas que nem minha mãe, semi-analfabetas, com o mínimo de cultura, e que cresceram, sabe? Que tiveram a oportunidade de crescer. Antes disso não tinha essa oportunidade. Eu acho que se tinha era muito pouco. E ali a gente aprendeu as primeiras noções, Sérgio, de como que a mulher é importante nas decisões, como que a mulher é importante na condução da sua casa, como é importante que a mulher é capaz de conduzir o seu lar, o andamento da sua casa, e ela é importante também na condução dos destinos de uma cidade, de um país, de um lugar qualquer, né? E a informação, se você é uma pessoa cristã, é um dever nosso, brasileiro, né? Não vou dizer brasileiro, eu acho que mundial, né? Eu acho que toda pessoa que quer ver o bem, ela tem que praticar o bem, né? Então eu faria de novo assim, né? Fazia tudo de novo e melhor ainda. Não, é louco mesmo. Tenho saudade daquela época, que não volta mais, né? Porque é louco. A gente foi crescendo, foi aprendendo, né? E você vê, isso é porque a gente gosta de lidar com o povo, né? Deus o livre, se eu é para ficar sentado o dia inteiro. Não consigo. Tem que trabalhar. E por isso que a gente ainda tem um pouco de saúde e está andando. E não é que meus filhos querem, eles estão me respeitando porque é eu que quero ficar no meio de gente. Né? Então não é por ganhar. Que a gente trabalhou, a gente foi muito unido dentro do grupo, né? E a gente teve muito conhecimento também. A gente mesma ficou também conhecendo mais. E a mulher tem que gostar da política sim, porque a política é que decide todos os destinos do país, da sociedade de modo geral, do estado, da cidade, e nós temos a obrigação de estar junto, lutando pelos direitos dos outros, e não ver só as coisas de dentro de casa. Lugar de mulher em todo lugar. Se for isso que quer me olhar atravessado, eu olho, mas não olho, né? Porque hoje eu já estou conhecendo que a gente tem que ser sério. Pois é. Mas eu tinha aqui mais. A mulher é o tema dos meus versos e não é qualquer tema rotulante. A mulher é o símbolo dos amantes, é a flor e o jardim de todo o universo. Quanta feia ou bonita eu desconverso, pois a mulher é o começo da união. Não tem fim, é o meio da geração. E se vem causando problemas a discutir, a mulher não tem tempo pra mentir. Sem mulher não se faz revolução. A mulher não é bens pra consumir, não é tango, baião, xote ou bolero, não é faca, serrote, nem cutelo, tem os olhos voltados ao porvir. Semelhante ser não nasceu para servir, vem ao mundo dividir seu coração. Cada batida no peito é uma canção, explodindo as veias do poeta. Ser homem é ser mulher e ser profeta, porque sem mulher não se faz revolução. Graças a Deus.
Opa. Aí. Oi. Oi, boa noite. Oi. Boa noite, Sérgio. Tudo bem? Boa noite, professora Zenaide. Boa noite. Boa noite, Cris. Estamos ao vivo, todos ouvindo bem? Ouvindo bem. Tranquilo? Estão me ouvindo? Tudo certo. Eu queria iniciar o nosso bate-papo primeiro, agradecendo a esse presente para essa noite de sábado, que foi esse documentário que eu assisti muito emocionada pela segunda vez, quando o Sérgio me remeteu a primeira vez, e hoje novamente assisti e fiquei muito emocionada em ver esses depoimentos. E é um prazer para a Secretaria Municipal de Cultura de Toledo exibir esse documentário nesse projeto do Cine da Web. É um projeto que iniciou a sua trajetória agora no mês de abril e que agora, então, a gente recebe o documentário produzido por esse camarada, colega, jornalista, Sérgio Ferreira. Eu fico muito orgulhosa que tu tenha aceitado o nosso convite para exibir o doc e que a professora Zenaide também é tão importante, que é a discutir sobre política e a participação política das mulheres, né, numa época extremamente importante, que foi num período da ditadura militar. E resgatar essas histórias é muito importante nesse momento para a gente falar sobre democracia. Então, primeiramente, eu queria agradecer, dizer que eu estou assim, muito grata por vocês terem topado participar desse projeto da Secretaria de Cultura, e que eu gostaria de iniciar esse bate-papo como a gente tem feito nas últimas noites de sábado, né, Cris, minha colega aqui, minha companheira de Secretaria da Cultura. A gente começa sempre falando sobre, querendo que, na verdade, os autores desse documentário relatem como foi a construção desse documentário. Então, eu queria passar a palavra, né, primeiramente para o Sérgio, meu colega, depois a professora Zenaide também, para a gente iniciar o nosso bate-papo, para falar um pouquinho sobre o que foi a produção desse trabalho. Eu acho que vou ter que fazer aqui. Opa! Oi. Desculpa, eu tava com um problema, tava dando um barulho, eu não sei, tá ok? Estão me ouvindo? Como que tá agora? Eu tive que sair 2 vezes. Eu estou ouvindo, Sérgio. Para mim tá ok. Para vocês também? A internet está também. oscilando um pouquinho. Ouvindo. Tá cortando a Roselaine, mas eu estou ouvindo. Agora sim. Eu vou entrar pelo celular também, que o meu celular está com a internet melhor. Tava cortando, tava dando um barulho. Aí. Tá. Vamos lá. Oi, me ouvindo? Ouvindo. Então vamos lá. Pelo meu celular está melhor a internet, vou fazer por aqui. No computador está oscilando muito. Oi, Sérgio. Caiu. Acho que o Sérgio caiu de novo a internet. Cris, só estamos nós na sala, o Sérgio e a Zenaide voltou. Aí, Já Sérgio tá conseguiu voltando. entrar. Oi, pessoal. Conseguiu entrar? Tá. Consegui. É que eu tive que sair porque começa a repetir o áudio e eu não ouvia nada. Agora tá tudo ok. Agora parece que tá ok. Sim, tá ok. Tá ok, querido. Vamos lá, a gente gostaria que você contasse um pouquinho sobre a história
da trajetória e da produção desse doc, como foi, né, para a gente começar a iniciar o nosso bate-papo. Tá. Então, assim, desculpa, cortou um pouco ainda, Rosselano, mas eu entendi, eu acho que é um pouco a ideia ali da pergunta. Desculpa, o áudio não está realmente bom, que eu espero que vocês estão me ouvindo. Ok, vamos lá. Como que tá? Estão ouvindo meu áudio? E sim, estou ouvindo. Só que eu não... Ah, agora sim, agora estou ouvindo. Então tá, Rosselane, acho que a Zenaide também teve probleminha ali, né? Eu sim. Não sei, dava um eco, eu tentei agora sem o fone, eu acho que vai melhor. Assim, nossa, eu tô, primeiro, agradecer a Secretaria de Cultura do município de Toledo, né, na pessoa da Celane, a Cris, né, pessoas, que bom que a cultura em Toledo está em boas mãos, e eu acho que isso é muito valioso nesse momento. Então, assim, agradecer esse convite e muito emocionado, né, porque eu muito tempo aí também sem contato com as pessoas, enfim, né, por conta dos problemas de saúde que eu tive. E aí chego aqui, daí tá a professora Zenaide Gatti, nossa, falei, nossa. Então, Rosselane, assim, a ideia surge, para mim, assim, surge justamente uma inspiração num trabalho da professora Zenaide Gatti, que era a tese de mestrado dela, e ela tinha comentado algumas vezes, né, nas aulas, e eu tinha uma ideia de documentário, eu sempre tive muito interesse por documentário, e existia uma questão, até uma discussão, que vocês devem ter, você que já foi professora, é professora, eu acho ainda, não sei, né, na parte de jornalismo, tem a discussão, documentário, é jornalismo, não é, e tal, então assim, então, quando eu tinha essa ideia no início, eu falei, nossa, mas eu precisava ter um negócio que fosse, o que eu queria falar uma coisa que fosse de Toledo, algo que tivesse uma ligação, sabe, com essa coisa que a gente gosta, né, das pessoas se movimentando, das pessoas procurando espaços para pautas que são importantes, né, e aí me veio o trabalho da professora Zenaide, que eu tenho uma profunda admiração, respeito e carinho por ela, e, enfim, e aí eu falei, vou pedir para passou o trabalho dela, eu ter acesso, eu tive conhecimento, tudo. E aí foi me apaixonando pela história, né? Que é uma história que eu vendo agora aqui, nossa, hoje eu estou conseguindo perceber mais ainda importante tanto na questão jornalística como para registro histórico mesmo, de fatos históricos, e a gente vê que desse documentário apenas a Joana d'Arc é a que hoje está aí com a gente. Todas as outras já partiram, né? Então, assim, se esse trabalho e outros tantos trabalhos de documentário não fossem feitos, a gente perderia esses registros. E essa história é sensacional, né? Ela tem, nossa, a gente vê assistindo, parece ter muita coisa que parece de agora, né? Mas é isso. Aí eu acho que a gente vai conversando aí. Então, atual, né? Trazendo para a gente um pouco de que forma que as mulheres, até uma fala da Joana no depoimento, que ela falou assim, o lugar da mulher só faltou ela falar assim, o lugar de mulher é onde ela quiser. E eu fiquei tão feliz em vê-la discutindo isso e posicionando. Então, assim, para a gente disse, e ver a Isa também,
né, lá, né, falando sobre a participação da mãe dela nesse movimento e o próprio trabalho dela também, né, como jornalista. Isso é extremamente emocionante e nos é um exemplo, né? É um exemplo. Gostaria de chamar a professora Zenaide para essa conversa aqui com a gente também, para ela poder nos relatar também um pouco sobre como foi essa pesquisa que inspirou o doc do Sérgio, para a gente poder começar a fazer esse confronto também. Professora Zenaide, seja muito bem-vinda. Obrigada, boa noite. Saudade do Serginho. Obrigada pelo convite. Oi, Muito honrada. E nem imaginava isso, né, gente? Primeiro, feliz quando alunos olham para o trabalho da gente com carinho e que a gente, em alguma medida, serve de inspiração, né? O Sérgio fez, eu tive outras alunas que também leram o meu trabalho e fizeram trabalhos, mas realmente o do Serginho foi muito bem feito, muito bacana, né? E, na verdade, o meu escrito é a minha tese de doutorado. Na época, eu não lembro, Sérgio, se ainda era dissertação de mestrado, mas ela se transformou em tese de doutorado. E ela, assim, ela é uma pesquisa, o resultado de um trabalho da minha caminhada, mas também é uma forma de como, eticamente, de como a gente está no mundo, de como a gente olha o mundo, de como a gente se coloca no mundo, né? O que a gente escreve, eu lembro que um dos orientadores meu orientador falou que que a gente acaba fazendo, que eu acabei fazendo era uma ego-história. Eu nunca tinha lido sobre ego-história, né? E essa pesquisa, ela veio assim, uma maneira muito interessante como a gente começa a fazer uma pesquisa. De repente, a ideia de eu ir para o mestrado apareceu. Eu lembro que a professora Edi, alguém passou no lago gritando: a professora Edi quer falar com você. Daí a Edi falou: é tua cara esse mestrado? É tua cara, movimentos sociais e cultura. E aí tá, o que fazer. Eu era professora de sala de aula, nunca conseguia ser pesquisadora, porque não tinha tido oportunidade. E aí daí eu sabia que eu queria pesquisar sobre mulheres. E aí eu não tinha orientador, porque lá ninguém queria orientar pesquisa sobre mulheres, né? Mas aí eu fui teimando, eu fui a última a conseguir um orientador. Aí quando eles viram que não podiam se livrar de mim, alguém lá se dispôs a me orientar. E aí, quando eu fui para a conversa com o professor Carlos Roberto, em São Paulo, ele olhou a minha bibliografia e falou: tá ótimo e tal e tal. Jogou o que eu tinha escrito no lixo, falou: isso aqui não serve para nada, mas a bibliografia é ótima. E aí ele me sugeriu para eu ler o livro da Ecléa Bose, Memória e Sociedade e Lembrança de Velhos, né? E aí eu fui ler, ela foi mais do que uma inspiração. Eu praticamente fiz aquele caminho no sentido de história de vida, né? Eu trabalhei com história de vida. E eu queria mulheres comuns, sabe? Mulheres comuns, que eu digo, as mulheres que eu não sabia que eu as conhecia desde que eu era uma menininha. Porque eu narro, no início a minha mãe trabalhava de zeladora na catedral, e eu vi aquele frege todo, né? Era mulher entrando e saindo naquele dia da semana que eu não me lembro quando que era, e era cheiro de comida, e elas entravam com cartaz e com isso, e de repente um dia apareceu, tem a foto no final da minha dissertação, uma barraquinha da feira. Lá estava a dona Sila Schroeder e a dona Elma Friedrich, né? E aí o nome dessas mulheres, e só uma observação, daquelas que eu entrevistei, está aí Maria Cecília, né? Tá? Maria Cecília. E é muito interessante olhar para aquele percurso
e a luta, né? E interessante como a gente pode perceber que as mães influenciaram os filhos, mas os filhos influenciaram profundamente as mães, né? Tanto o Nelton quanto o Luiz Carlos, né? Influenciaram profundamente as suas mães, porque o Luiz Carlos, inclusive, ele militou, não sei como é que é hoje, mas no PCdoB, e o Nelton Friedrich está por aí sempre militando. E realmente aquilo que vocês falaram é muito atual, mas ao mesmo tempo, como eu disse, eticamente é uma forma de estar no mundo e de olhar o mundo, é um tanto quanto doloroso ver que você olha para a história, e eu como historiadora, e é angustiante também, porque você sabe que é um período muito curto, e para a história é como se fosse segundos, né? Mas a gente tem o desejo, e isso é uma coisa muito do humano, que algo tivesse se modificado nesse tempo, né? E aquela coisa de parece que a história deu não só 2 passos, mas deve ter dado uns 10 para trás. Então é um tanto quanto doloroso. E eu hoje, 3 anos já fora de sala de aula, você se pega pensando, o que eu fiz lá, né? O que não deu certo? E aí alguns vêm para consolar a gente, falam, não, e tal, mas é um momento de profundo questionamento do próprio exercício da função, tanto de pesquisadora quanto de professora. Prof, eu queria te dizer assim, eu quero lhe chamar de professora porque para mim os professores são inspiração. Na minha casa eu também tenho a minha mãe que durante 30 anos atuou também como professora e também foi meu exemplo de vida para a minha formação política, para a minha formação cidadã. E quando a gente vive num período difícil como nós estamos vivendo agora, realmente a gente pensa assim, né? E eu me preocupo porque eu tenho uma filha de 20 anos. Tem uma menina para ir para o mundo também, para lutar pelo seu espaço no mundo. E diante de um cenário difícil como nós estamos vivendo hoje, né, dessa polarização, desses discursos de ódio, né, a gente realmente fica, às vezes, com uma desesperança afligindo o nosso coração. Mas eu quero lhe dizer que assistir o doc hoje, né, esse presente que você e o Sérgio nos ofereceram nessa noite, né, com essas histórias tão bonitas de mulheres inspiradoras, dá um calor no coração da gente, que a gente tem que lutar pela democracia, que a gente tem que acreditar que sim, que é possível a gente voltar a caminhar para frente, voltar a nos entendermos enquanto sujeitos históricos e portadores de mudança, de transformação para melhor da nossa sociedade. Às vezes os passos são vagarosos diante da nossa angústia de mudança no mundo, né? Mas não, prof, tu não fez nada de errado, você fez muita coisa certa. Está aí o trabalho do Sérgio hoje reverberando, né, e sendo resgatado, porque trabalhos como esse têm que ser resgatados e tem que ter visibilidade para que as pessoas reflitam. Às vezes é no caos que a gente reflete sobre as nossas posturas, sobre aquilo que a gente tem que ser mais assertivo para mudar, né? E eu não quero ficar falando aqui, discursando, quero escutar vocês, quero passar a palavra para minha colega, né, de secretaria, minha amiga, pessoa que eu admiro muito também, a Cris, que está aqui junto com a gente nesse bate-papo. Cris, abre o microfone aí também para participar dessa conversa com a gente, com a professora Zenaide e com o Sérgio. É isso, então tá bom. Boa noite, professora Zenaide, um grande prazer revê-la. Eu já revi a senhora algum tempo atrás, a senhora me deu aula, mas eu nunca esqueci da senhora. Uma professora que me marcou muito. E o amigo Sérgio também, muito bom vê-lo. Né? Faz muito tempo que a gente não se vê, né? A pandemia afastou muita gente, inclusive os amigos bacanas. Então, esse documentário para mim foi uma surpresa tremenda, porque eu garanto que eu, como muitas pessoas que estão assistindo aqui pela fanpage da Cultura, não tinham conhecimento que nós tivemos aqui em Toledo uma associação das donas de casa, né?
E nós podemos dizer assim, então, que na década de 70, né, recente ali, ditadura, nós tivemos um protagonismo, movimento social das mulheres, feminista, né, digamos assim, aqui em Toledo. E aí eu fico imaginando o impacto que realmente essa ação dessas senhoras causou em Toledo e no Paraná, né, afinal de contas, a gente está relembrando esse período ditatorial aí, que foi intenso até a 80, né, até a década de 80, ali muito forte ainda, os respingos da ditadura, até a gente se tornar uma democracia de fato, né? Então eu fico pensando assim, como que foi esse contato, Sérgio? Você, no momento de fazer esse documentário, né, de estar entrevistando essas senhoras ali, orientado pela professora Zenaide, né? Como que como que foi essa orientação? A professora Zenaide esteve presente também no momento dessas entrevistas. Como que foi o contato com essas senhoras? Assim, elas tiveram abertura para receber esse processo de entrevista, esse processo, foi uma oficina de reconhecimento de experiência, né? Que você teve ali com elas, ali também orientado com a professora Zenaide. Como que foi esse contato? Elas tinham uma sede, né? Queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre isso. Sim. Oi, Cris. Primeiro, satisfação também rever você. Fiquei muito feliz quando a Rosselane falou que você estava fazendo parte da equipe. Então, assim, nem vamos falar muito aqui, senão fica, né? Mas, assim, a professora tem na história, assim, antes eu preciso fazer um registro aqui, eu não posso passar sem fazer esse registro. Zenaide, pelo amor de Deus, né? O que você fez de errado? Tá louco, você mais acertou, mas acertou tanto. Eu sou nada, perto de várias coisas que eu já vi dos resultados do seu trabalho, quando eu comento, quando eu encontro pessoas, professora Zenaide. Eu tenho, minha companheira é uma professora e passa esse dilema aí, eu entendo, então, o que você está falando, mas, vou dizer, eu entendo, mas não concordo. Então, tá a Rosselane, tá a Cris, enfim, tem um monte de gente aí em volta que são resultado de vocês, professoras, principalmente professoras, existe mais professoras que professores, né? A gente sabe disso. Então, agora indo lá, Cris, então, para a sua pergunta. O orientador era o professor Silvio, porque o orientador tinha que necessariamente ter a questão da formação jornalística e tal, acho que, né, por questões técnicas, né? E a Zenaide foi co-orientadora. Então, assim, mas foi uma participação dos dois, para mim, eu, em momento nenhum, lógico, todo TCC pesa, você fala, não vou fazer, não vai dar certo, meu Deus, e agora, faltam tantos dias, daí tem que escrever, enfim, foi aquele sufoco que as pessoas que não passaram um dia vão saber, e, né, sorte de quem possa passar por isso. Então, assim, com relação ao contato, então, com o Silvio, ele vinha passar umas questões mais teóricas, né? Eu tinha já um pouco de conhecimento técnico, já tinha trabalhado com filmagem, com televisão, na parte técnica, direção e tal. Então, assim, eu tinha um pouco de conhecimento dessa área de audiovisual. E na época, hoje a gente tem toda essa facilidade aqui, por exemplo. Então, assim, antes fazer, você tinha que gravar numa fita, levava, passava para outra, baixava no computador, a edição era um negócio quase artesanal, né? Então, assim, era muito interessante. E isso também, até eu vendo, não posso esquecer de duas pessoas, o Luciano Vicari, que foi o editor, Marcelo Esperotto, que ajudou também, os dois amigos meus de longa data, e foram assim, também essenciais nessa produção, né? O cinegrafista e tal, e o Luciano como editor. Então eu pegava o aconselhamento, Zenaide e tal, por onde que eu vou por aqui, vou por ali e tal. Então a Zenaide já me... Eu, assim, falar a verdade, eu tive uma facilidade, porque ter pego o trabalho da Zenaide me clareou. Eu tinha que apenas fazer a parte técnica, procurar mulheres e contar a história praticamente, lógico. Mas aquilo também tinha que colocar uma parte autoral do documentarista, né? Então, não necessariamente, né, foram as fontes, a Zenaide falou, vai nessa. Não, me deixaram totalmente livre para eu procurar dentro aquilo que era a minha visão, né, da coisa. Então eu procurei a Maria Cecília, por exemplo, mas a Maria Cecília naquele momento falou assim para mim, Sérgio, não, muito legal, participei, mas tem umas outras aqui que eu acho que é importante elas, porque elas estavam já lá e tal, né? E aí eu fui na Rosalie, a Rosalie Maziero
Mazieiro, a Rosalie Campos, que foi a vice-prefeita, a Rosa Campos, enfim, que também teve uma participação, a Judite Colombelli, que era uma figura muito importante, já, não, né, já era falecida, e com a Rosa eu consegui, inclusive, gravar, e para você ver, Cris, então, contar uma curiosidade dessa parte técnica, a Zenaide não ia junto, os professores não iam, então ia eu, até porque essa liberdade, né, acho que faz parte, eu acho que isso também é importante, né, o professor vem depois, vai dar uma avaliada, falar, ficou bom, ficou uma porcaria, faz tudo de novo, enfim. Então, uma coisa interessante que eu fui gravar com a Rosa, fui na casa dela e tal, aquela correria, e gravamos. Quando eu sentei para editar, para decupar antes de editar, áudio, e hoje, quando eu estudar esse negócio no áudio, eu vou tudo na minha cabeça, não tinha áudio. Nós não gravamos o áudio. Eu não sei o que deu um problema, o áudio não entrou. E, enfim, faltavam poucos dias e eu não tinha tempo. E a Rosa também tinha uma outra que ela ia viajar. Na época ela falou, então tá, vamos fazer agora que eu vou viajar. Enfim, eu não consegui refazer com ela. Fiquei até muito chateado com isso, porque, poxa, ia incrementar de uma forma muito importante. Porque a Rosa, assim como a Maria Cecília, eu tinha uma ideia de que entrasse uma personagem, por mais que, por exemplo, a Joana é muito ativa, todas elas ali, enfim, mas que tivesse realmente vivido o meio da política, né? E seria a Rosa ou a Maria Cecília. Então eu fiquei sem esse personagem. Então isso, acho que é uma coisa que ali no meio eu tive que me desdobrar. Então, assim, porque eu tinha uma ideia, e aí a questão do documentário, né? Eu acho que o documentário tem muito isso, como você vai a campo e vai tentar captar o momento ali, da forma mais natural possível, e eu acho que isso é o tanto assim, que acho que tem um momento que aparece, eu não acho legal aparecer a voz do quem tá. Acho que o protagonista é quem tá ali contando a história. Mas eu acho que é mais ou menos por aí, Cris. Eu entrei um pouquinho no outro, porque, né? Mas para contar curiosidades aí da produção, que eu acho interessante também. Eu acho o seguinte, Sérgio, que tá faltando agora o capítulo 2, então, dessa história. O capítulo teve o capítulo 2, pode ser. Aí, ó, Zena, e eu até troquei no começo, eu falei do mestrado, mas realmente ela já era, ela tinha feito o mestrado em cima, e se eu não me engano, professora, o título era Alerta Mulher, né? Microfone, professor. O microfone. Prof, liga o microfone. Agora liguei. Agora estava ligado, mas não estava. Sim, era o nome do programa que elas tinham, porque além de todo o movimento, elas criaram formas de comunicação. E uma dessas formas era o programa que elas tinham na rádio, se não me engano era sábado às 13 horas. Era um programa rápido, apresentado invariavelmente pela dona Sila e algumas vezes pela Rosalie, chamado Alerta Mulher Geral, né? Então, Alerta Mulher Geral, 2 pontos, o movimento de mulheres em Toledo, 79 a 89, né? Mas era o nome de um programa, inclusive, esse programa faz parte do núcleo documental, que eu não sei se está, mas eu consegui que a Rosalie fizesse um documento e foi doado para estar na FASU. Todo esse núcleo documental está lá para pesquisas futuras, quem sabe, né, Sérgio? E é bacana a gente olhar hoje, porque você já imaginou que coisa fantástica você fazer o 2 com essa maturidade, com um novo olhar, né? Seria revisitar, né? E é um momento especial hoje. Quer dizer, melhor do que qualquer outra época, porque o olhar vai ser um olhar bem acurado e mais maduro, né? E então esse núcleo documental que eu usei, em total desobediência ao meu orientador, primeiro, porque quando eu mandei para ele falou, mas era para você, a minha dissertação de mestrado era para ser uma criação de um núcleo documental, um levantamento do núcleo documental.
Eu sentei e fiz o levantamento em 40 dias, depois em 3 meses eu escrevi 70% do trabalho, porque eu não tinha outra opção. Eu era professora da rede pública e eu dava 40 aulas por semana, tinha 2 filhos, marido, mãe e sogra. E eu tinha que escrever uma dissertação de mestrado em 3 meses. E foi o que eu fiz, né? 14 horas por dia. Até ir para a qualificação foi isso. Foi a minha licença, minha primeira licença-prêmio como professora, foi nessa fase. E foi assim que foi feito. E em relação à orientação, eu era co-orientadora, como o Sérgio falou, a parte de jornalismo, eu não entendia nada. Essa coisa de ser jornalista, do métier do jornalista. A minha função era olhar o texto e canetear de vermelho os textos, né? E aí, era autonomia total, gente. A gente nem sabia o que os alunos estavam fazendo, não. Eu emprestei a minha dissertação, não lembro minha tese, né, Sérgio? Emprestei, o Sérgio leu e foi embora. Ele perguntava algumas coisas para mim, como entrar em contato. Eu falei, elas são super acessíveis, e eram mesmo. Pessoas super acessíveis. Aí até a gente entrou, conversou a respeito, que algumas já estavam com uma idade um pouco avançada, a gente não sabia como estava a saúde delas, mas elas, como sempre, e como mulheres que lidaram e que foram para a cena pública, ocuparam o espaço público, mulheres super receptivas e super abertas e dispostas a falar. O Sérgio teve 2 gigantes como orientador, né? O professor Silvio Demetrio, que hoje está lá na UEL, né? Assim, um jornalista, um pesquisador também, que eu admiro muito, né? Também tive a honra de conhecer o Silvio, ainda quando ele era professor na Unipar, aqui em Cascavel, e antes de ser professor, inclusive, aqui na FASU. Uma pessoa admirável, e que com certeza deve ter contribuído muito também, né, na orientação, né? Sérgio, bom registrar o nome do professor Silvio aqui também, que também é uma pessoa que os professores, os nossos aplausos, a gente fica sempre com uma gratidão tremenda, porque a gente caminha e a gente se sente mais seguro à medida que a gente tem pessoas como o Silvio, como a professora Zenaide. Acredito que você foi um privilegiado nesse sentido. A gente rasga a seda porque tem que rasgar a seda mesmo. E eu acho que é um momento da gente reconhecer o valor dos professores. Ainda mais no momento histórico que a gente vive. A gente tem que fazer essa fala nesse momento. E a minha provocação para o Sérgio é justamente nesse sentido, né, Sérgio? A gente tem a professora... A gente tem a Rosalie, aqui em Toledo, a gente tem a Maria Cecília, a gente tem algumas personalidades que fizeram parte desse momento histórico extremamente importante. E que, no meu entendimento, só uma brincadeira contigo, né? Eu acho que vale um capítulo 2 aí, a gente tem que resgatar. E o documentário, ele tem essa função, né? Essa função de registrar a história. De registrar a história. E eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a própria linguagem jornalística, né? A tua opinião sobre a questão da linguagem audiovisual, que é importante a gente falar um pouquinho sobre isso, da diferença do que a gente vê hoje, do que é a hard news, aquilo que hoje a gente assiste pela televisão, e a própria cobertura jornalística em si, e essa questão do posicionamento do jornalista dentro de um documentário, como de uma voz mais autoral, né? Qual era a intenção do jornalista Sérgio Ferreira na elaboração desse documentário? Nossa, Marcelene, pergunta é excelente. Eu acho que eu não podia ter um assunto que mais me dá vontade de falar, porque a espinha dorsal, na verdade, do documentário, né, lógico, assim, eu tive muita sorte no tema, na abordagem, mas é também a intenção do que fazer com esse documentário, né?
Antes, sobre a parte 2 ali, né, prof, já a secretária de Cultura do município está nos falando, eu acho que é quase uma intimação, né, nós vamos ter que conversar sobre isso. Vamos conversar sim, eu acho que é importantíssimo, viu, eu acho que não tem momento melhor para isso. Mas voltando ali, então assim, Rocelane, porque assim, quando eu tive uma dificuldade muito grande, porque eu tinha a ideia de fazer documentário já desde o primeiro, eu sempre gostei de documentário, porque antes de fazer jornalismo eu queria fazer cinema. Outro registro importante, a Isa, a jornalista que aparece ali com a mãe, a Isolde Jacob, ela foi minha madrinha, ela que me trouxe. Eu tinha ido para Florianópolis tentar cinema, não tinha conseguido, estava em Paranaguá com meu irmão lá, enfim, ela ligou e falou: Sérgio, tem jornalismo em Toledo, vem para cá e tal. Eu falei: mas jornalista, eu não sei escrever, cara. Eu achava que eu não sabia escrever, enfim, né? Vem, então, vamos tentar. Aí peguei e vim, então, assim, olha como as coisas, e sempre as mulheres, então, assim, aparece, né? É incrível, né, essa coisa aí, daí foi ter toda essa ligação, da onde foi surgindo as coisas, né? Aí, então, enfim. E aí, quando eu comecei a pensar em fazer documentário, aí eu fui procurar os professores para orientar. Na verdade, ninguém muito tal, né? Eu até entendo, né? Porque não é muito comum, e ainda o meu ia ser, tipo assim, foi a primeira ideia apresentada, porque na outra turma não tinha, que era a primeira turma, ninguém tinha feito documentário. Então, tipo, aí eu falei, pô, vou achar. Daí o Silvio, né? Eu falei, o Silvio vai topar essa, né, cara? Pô, o Silvio, a visão dele, né, e tal. E aí o Silvio, não, legal e tal, porque o problema, sabe, qual que era? Achar bibliografia, obras registradas para que eu pudesse embasar aquilo como um trabalho jornalístico. Existe uma discussão de que o documentário seria cinema e seria entretenimento, né? E outra que diz não, ele tem um aspecto histórico, jornalístico, enfim. E aí é uma discussão. Só que a bibliografia nacional, pelo menos naquela época, talvez até pelo acesso, né, que era mais difícil, era muito difícil. Então o Silvio foi conseguindo achar algumas coisas e ele começou a me trazer, né? E dar umas dicas. E aí eu fui conseguindo, porque assim, eu tinha que fundamentar, então, e entender, é muito difícil, porque nesse momento a cabeça da gente é tão confusa. E aí a gente tem, em vez de fazer só uma monografia, eu tinha um produto, que era o documentário. Eu tenho que linkar essas duas coisas. Aí tem a questão ainda de linkar com o trabalho da professora Zenaide, né? Então, eu falei, eu vou ficar louco. Mas aí, o Silvio me ajudou muito nessa parte, que é o que a prof falou, Zenaide, a questão do jornalismo, como eu ia engatar isso no jornalismo. E aí que eu fui entender, né, um pouco mais, e formar realmente aquela minha opinião. Falei, não, isso aqui é jornalismo sim. Pô, prof, Cris, pessoal que está assistindo, isso que vocês viram ali não é jornalismo? Elas, entendeu? Aquilo, e aí que também eu falei, como que eu vou fazer essa abordagem, né? Como que eu vou me colocar nisso? Então eu não queria interferir, é lógico. O documentário tem uma coisa muito interessante, que é assim, por mais que você tenha um roteiro e você tenha uma pauta, ela pode mudar totalmente, e você vai ter que... Porque ele é muito ir ali e pegar as coisas como elas realmente são ao máximo. A gente não consegue 100%. Lógico. Então, muito menos com o jornalismo convencional, que eu tenho o maior respeito, faço, né? Então, assim, não é nada disso. É que existe uma coisa de, isso é melhor, isso não. Nós, cada um tem o seu papel. Então, assim, eu acho, para essas questões, por exemplo, que agora vocês falam em parte 2, né? Em qualquer outro trabalho que ele é documental, que você vai fazer um recorte daquele momento, ou daquela história, ou enfim, ou daquela pessoa, né? Porque existem várias possibilidades de abordagem do jornalismo. Então, quando você opta por aquilo ali, ele tá amarrado com a sociedade, com qualquer questão, seja ela ambiental, seja a questão animal, dos direitos humanos, da questão de gênero, ou qual for o assunto. Você vai encontrar ele amarrado nessa teia social, e que aí sim produz. Eu acho que esse é o produto, entendeu? O produto que você fala, o documentário, ele tem que estar vinculado com algo que é
por mais muitas vezes que é abstrato aos nossos olhos, ele é muito enraizado, então acho que isso sim, isso identifica, você fala, pô, isso é um documentário, ele tá indo, eu assisti vários aqui esses outros dias, tô, nossa, cada trabalho mais fantástico que o outro, então eu acho que essa questão do documentário, eu sou um profundo defensor só que viver de documentário é quase viver como de poesia, né? Não dá, né? Infelizmente, adoraria viver de documentário e poesia, mas por enquanto não dá. Mas é isso aí, eu acho que é por aí. Não sei se eu respondi bem o que você queria. Respondeu sim, Sérgio, e eu também tenho uma visão parecida com a tua em relação a isso, e eu acho que quando a gente fala de documentário, essencialmente do documentário, né, nós jornalistas, né, eu também sou jornalista de formação, e a gente vê no documentário, na verdade, ele materializa um pouco o que a gente sente do que é a função social do jornalismo, né, no sentido de trazer com um pouquinho mais de profundidade determinados temas, discutir, refletir determinadas situações, trazer a história à tona, né, que às vezes no jornalismo ali diário, essas questões mais profundas, elas ficam deixadas de lado, né, pela questão de linha editorial, mas também pela questão de tempo, pelo objetivo do que é o jornalismo diário. E o documentário, ele tem essa missão bonita que faz com que a gente sinta que a gente é jornalista e que a gente está cumprindo com a nossa missão social, né, do sentido de fazer as pessoas refletirem sobre os temas, sobre os problemas, sobre as questões. E o projeto do Cine na Web, que é esse projeto da Secretaria da Cultura, né, que nasceu nesse ano de pandemia, querendo levar reflexão para as pessoas na noite de sábado, ele tratou justamente nesse sentido, né, todos os docs que foram exibidos, né, agora ao longo do mês de abril, e estão entrando no mês de maio, tratam sobre questões sociais. Na semana passada, nós assistimos um doc produzido por duas jornalistas, que eu tive a honra de orientar, que foi a da Roberta e da Thaís, que tratou sobre a questão da reforma psiquiátrica, discutindo um pouquinho sobre como isso impactou aqui na região, né? E também a gente exibiu um doc da Camila e da Cindy, que também tratou sobre a questão do suicídio de jovens Guarani nas aldeias de Guaíra, fruto também dos problemas da questão da demarcação de terra, do preconceito, né, das disputas, né, pelo território Guarani, né, originalmente, né. Então, assim, são documentários importantes e que cumprem essa função social. E o Cine na Web, ele quer se propor a isso, dar visibilidade para esses trabalhos. Eu queria deixar uma última pergunta, não sei se a Cris também, Cris, se você quiser fazer mais uma pergunta, fica à vontade. Eu falo demais, eu fico empolgada quando eu assisto coisas que me fazem pensar. Eu também queria viver de documentário, Sérgio, mas a gente não está podendo, ultimamente está difícil. Eu queria fazer uma pergunta, na verdade, uma provocação, né, para o Sérgio e também para a professora Zenaide, né? Em que medida que vocês acreditam que a gente pode discutir democracia hoje no nosso país, né, nesse momento de polarização, e que, assim, quando eu vi, né, escutei os relatos dessas mulheres extremamente corajosas, transgressoras, feministas, e que fizeram o que fizeram num tempo extremamente duro, né, num tempo de ditadura, né, que enfrentaram, né, um período também de censura, né, algumas falas ali da dona Sila, né, falando que elas tinham que cuidar, que tinham espiões observando aquilo que elas faziam, aquilo que elas falavam, né. Hoje, de que forma? A gente também tem espiões hoje na grande rede social observando aquilo que a gente faz e aquilo que a gente fala, mas não por isso a gente deixa de falar. E o Cine na Web, ele tem essa missão, de expor essas questões. E eu gostaria que a gente, né, também falasse sobre isso, né, porque é importante a gente falar sobre democracia e falar sobre o protagonismo das mulheres, que é isso que esse documentário mostra. Eu queria que vocês fizessem uma consideração sobre isso.
Acho que eu deixo a prof falar primeiro aí, porque daí eu me inspiro um pouco. Ok. Só voltando à questão anterior do Silvio, o Silvio é uma figuraça, além de ser um baita intelectual, era um camarada fantástico, né? Ele é um intelectual que não é por nada, não estou me autodesmerecendo, mas ele é fantástico, assim. Não estou à altura né? Porque ele continuou pesquisando, eu meio que me afastei desse meio. E falar que também eu sou apaixonadíssima por documentário. Para mim, documentário está totalmente dentro do jornalismo, né? Ele não é ficção. Sou uma apaixonada por documentário. E o terceiro ponto é uma provocação para ambos. Dizer primeiro que, como o Sérgio usou de toda a autonomia para olhar aquele trabalho e fazer com o olhar dele um documentário, não foi o Sérgio não replicou, ele não fez uma cópia, ele usou um olhar, a ideia de colocar a fala das protagonistas de um movimento social, e que tem outras coisas lá dentro, e você que é da literatura também, Roselane, acompanho, uma provocação lá dentro, essas mulheres, inclusive está naqueles documentos, elas transcreveram, adaptaram, e elas nada mais, nada menos do que criaram, e elas foram artistas de quarto de despejo. Elas liam Carolina Maria de Jesus, é isso, né? Olha o que essas mulheres eram. Fantásticas. Então tem toda a questão da literatura lá dentro para explorar, né, todo esse olhar da arte. Elas eram muito ligadas à arte, de um jeito talvez mais simples, mas ligadas. Olha o que elas liam. Quer dizer, hoje as mulheres estão indo buscar essa leitura, né? Tá? E em relação, então, à sua provocação, como o que a gente fez lá, tanto eu quanto o Sérgio, é uma questão de movimento social. O movimento social nada mais é do que resistência, né? Ao ler história e falar sobre história, a gente costuma dizer que são nas brechas dos sistemas, e eu coloco lá em algum momento, que se insurge e que se dá as resistências. Nunca existe, há uma ilusão de quem manda e de quem acha que pode ser totalitário. Não existe totalitarismo, não no sentido pleno, porque não existe nada total, não existe nada pleno. Nessas pequenas rachaduras que o sujeito se insurge, criam brechas e rasgam esse tecido, né? E como que a gente pode resistir? Com o que a gente está fazendo agora. Não dá para viver de documentário? Não dá, mas dá para fazer. Porque eu falo assim, como que você estudou? Eu não estudei porque eu estudei apesar de, né? E apesar de tudo, registrar, eu lembro que na minha banca de defesa tinha um professor lá, ele olhou, leu o trabalho e falou, isso não é movimento social coisa nenhuma, nunca foi movimento social. E aí, eu não tinha, talvez, a maturidade intelectual para responder a ele, e nem a boca suja, porque hoje eu ia mandar ele para algum lugar, né? Para dizer que não era movimento social, que sabia ele da luta das mulheres aqui. Então, eu penso que resistir hoje é desobediência civil e fazer o que não se quer que se faz, que é pensar, né? É pensar, lutar contra as mentes tacanhas que estão por tudo, instaladas, contra a irracionalidade, né? Eu penso que isso é a maior resistência, e continuar produzindo, porque realmente, se você olhar a Roselane, a Cristiane, Sérgio, Priscila, acho que está aí, a gente se retraiu, né? Vocês percebem que a gente se retraiu? É como se você estivesse segurando assim,
E parece que as pessoas estão realmente paralisadas. E não é só a pandemia, porque em período da pandemia deu para fazer muita reflexão. Eu acho que a gente perdeu muito tempo com muito bate-boca inútil, e eu faço isso também, porque eu fico tão frustrada, eu fico tão pé da vida, que eu vou para aquela coisa, só falta aí que nem os meninos vão pro braço na rua, sabe? Só falta isso, porque a gente desce mesmo, a gente vai para o senso comum, assim, abaixo do lumpen proletariado, né, no sentido de discussão. Então, penso que a resistência, ela se dá por isso mesmo, fazendo cineweb, discutindo documentários, discutindo aquilo que não está nas altas rodas, né? Aquilo que foi produzido por nós em casa, né? O doméstico da casa. Eu penso que é isso que é a maior resistência. E colocando coisas que a gente fica até... Eu fiquei quase assustada, né? De perceber que começou uma valorização disso que se faz aqui, desses meninos tão jovens que fizeram coisas tão importantes, que é fazer uma outra narrativa além daquela que se está habituada. Então, o documentário é isso também. O documentário também é resistência, porque é uma outra forma de narrar. Né? Eu estava trabalhando com meu neto outro dia de 9 anos, e um outro dia eu falei, pode tirar a filosofia da sociologia da escola, já estou cheia de má intenção. O Enzo, ele vai fazer 9 anos, e aí eu colocando para ele o que é uma narrativa, nessa semana que ele está no 4º ano, né, e já estão trabalhando a questão da escravidão, e eu em casa, eu que estou dando aula para ele. Aí tinha os quadros do Debré, aí eu falei para ele eu falei, olha, esses quadros, eles contam uma história, né? Eles narram, é uma outra forma de narrativa. Então a gente vê o quanto isso é importante. Desculpe, me alonguei. Que ótimo, prof. É poesia escutar isso nessa noite, assim. É exatamente isso, e concordo contigo. São nas brechas que a gente estabelece formas de resistir. E a gente não pode realmente se calar. E eu acho que é possível, sim, que é possível. A gente tem que promover reflexão, fazer as pessoas pensarem, né? Não aceitarem a verdades absolutas, porque elas não existem, né? Mas vamos deixar o Serginho falar também. Serginho, contigo. Você viu, ó? Por isso que é bom deixar a professora antes ela dar uma aula, daí fica fácil, entendeu? Por isso eu fiz o documentário, estava pronto. Brincadeira, a parte, isso, mas isso não é brincadeira, não, é realmente uma aula, né? Então, nós sempre ouvi isso, a gente reavaliar coisas que a gente já avaliou, inclusive, entendeu? E que a gente, de repente, tinha uma coisa aqui fechada e fala, não, peraí, eu tenho que olhar ela diferente. Roselane, é uma pergunta bem complicada que você está fazendo, porque eu não sei a experiência que vocês têm histórica e até daquilo que eu li, mas é um momento muito, muito angustiante, que claro que deve ter acontecido em algum outro tempo, muito tempo atrás, talvez, em alguns lugares, como talvez na Alemanha e em alguns outros lugares, já aconteceu de outra forma, porque as formas de se elaborar o sistema que se propõe aqui no Brasil nesse momento, elas só são diferentes, são disfarçadas de outras coisas, né? Mas enfim, é preciso sim manter, e eu acho que realmente isso aqui, ó, Roselane, agora abrir um off aí que a gente teve o dia que você ligou para conversar, e nós conversamos justamente sobre as brechas, então eu falei, poxa, que legal tá você lá na cultura e tal, falou, as brechas. E se a gente não se aproveitar é claro que vai ter um monte de coisa que a gente vai ter que fazer que a gente muitas vezes não concorda, né? Mas eu acho que se a gente conseguir ainda se manter fazendo esse mínimo para depois fazer um pouco mais, tá ótimo. Eu
realmente eu tenho um processo meu que eu tive que me afastar aí por um tempo, por questão de saúde e tal, e isso me dá uma angústia também, sabe? Que eu falo, nossa, eu gostaria de estar fazendo alguma coisa, mas também tudo tem seu tempo, né? E tem seu momento. Mas assim, eu acho que isso, Rocelane, é essencial sim. Por quê? Porque se nós formos olhar como que se organizavam, como se organizava a comunicação aí na década de 60, aí depois de 64 para frente, esse período maravilhoso que a gente viveu, né? Lógico, eu estou sendo sarcástico ao máximo aqui. Então, assim, como que a comunicação se organizou? Existiam os grandes veículos de comunicação que faziam o que hoje ainda a gente vê até se analisar no aspecto da comunicação, hoje está mais favorável até para nós do que foi aquele período. Porque a comunicação também, os grandes veículos não estão concordando com esse absurdo, o negócio é tão absurdo, só que ele está enraizado em outros espaços, que é aquilo que eu sempre, na verdade, lá atrás eu falava, poxa, eu, assim, outras pessoas, mas que eu sempre concordei com essa história de, gente, vamos prestar atenção nas mídias sociais. Se a gente não ficar ligado, a gente vai perder esse espaço. E para a gente recuperar isso aqui, tá aí, né? Então, assim, fazer isso é estar ligado. Então, assim, não adianta, mas temos que fazer um negócio grande. Não, o Pasquim, no início, não era grande lá na década de 60, 70. Entendeu? Mas era uma comunicação que furava, pegava por aqui, não era todo mundo que lia. Formadores de opinião, aí um formador de opinião de repente olhava uma pessoa e falava, pô, acho que aquela pessoa ali, eu deveria mostrar isso aqui. Aí ela lia e falava, pô, isso é legal, eu não tinha visto nada parecido. Então, quem sabe uma pessoa vendo hoje isso aqui, que não viu um documentário, vai falar, mas é legal isso. E ela vai passar por... Nós vamos ter que fazer trabalho formiguinha de novo. Não vai ter reviravolta, vão ter que engolir vários sapos, eu penso, mas sim continuar fazendo, entendeu? Continuar fazendo de algum jeito ou de outro, e é isso, são nas brechas, é isso, e eu aprendi isso, entendeu? Ela fala onde que eu errei, eu aprendi isso com ela, de brechas, entendeu? Então, assim, outra coisa, olha como a gente aprende na vida, porque no documentário, quando eu ouvia falar em caristia, TV, eu já estava fazendo jornalismo, eu não sabia o que era caristia. Eu achava que eu sabia. Eu fui entender o que é a caristia ouvindo aquelas mulheres falar. Então, por que é importante aquilo que elas fizeram lá, aquele tempo que era um programa de rádio que não tinha uma audiência estrondosa? Talvez tinha a audiência que a gente tem aqui, você está entendendo? Mas está chegando as pessoas que estão interessadas e que vão ouvindo aqui, vão ouvindo ali, e junto a gente vai ter, porque é um novo momento. Então, assim, ter uma fórmula exata não tem, mas aí buscando os conhecimentos da história diz o seguinte, vamos se manter firme e vamos resistir. Eu acho que é isso. E é isso, e agradeço pelo espaço, acho que tocar nesse assunto foi fantástico. Nossa, que legal, eu mesmo revi, fazia muito tempo que eu não via, revi, eu queria ter visto tanto, falei, não, vou deixar para ver na hora, para sentir, ter essa sensação, né, de olhar, eu falei, nossa, podia ter mudado, podia ter feito isso, podia ter feito aquilo, mas em si, o registro delas, né? E isso que é interessante, porque não é o registro do Sérgio, são elas falando, o protagonismo era delas. Eu só fui aquele interlocutorzinho que foi lá e, falei, fala aqui, o que é que aconteceu, né? Então, acho que isso é importante. Então, Rocelane, parabéns à Casa da Cultura, aí, a equipe de vocês, pela iniciativa. E vamos seguir firme. E a hora que passar a pandemia, a gente se reúne todo mundo e faz uma mesa redonda e conversa. Nós temos que fazer mais essas coisas. O exercício vai ter que ser bem, sabe, bem tranquilo. Primeiro aqui, não adianta mais querer falar para a massa, de uma forma geral, por mais que a gente tenha isso aqui. Poderia falar para a massa. Não, vamos ter pequenos grupos e essa, pelo menos, é a forma que eu penso. É isso aí, Sérgio. E eu acredito que a gente colocar conteúdo como esse na grande rede de computadores, na grande web, né, a gente tem que resistir e ocupar. E como a gente ocupa a grande rede de computadores com conteúdo de qualidade para provocar reflexão dentro de um mar de fake news e informações distorcidas enfim, e conteúdo misógino, homofóbico, racista e conteúdos de ódio. Então, para a gente resistir, a gente ocupa com conteúdo de qualidade. E o Cine na Web, ele tem essa proposta.
essa proposta. Eu também acredito que é pelas brechas que a gente pode, de alguma forma, tá colocando as pessoas para pensar um pouquinho sobre seus valores e por que a gente chegou a esse momento com uma sociedade tão doente, né? A pandemia, e esse momento político que a gente vive revela uma sociedade doente, em vários sentidos. Em vários sentidos. Então, a gente está chegando ao nosso limite de tempo, eu queria, nesse momento, então, agradecer e dizer que eu fiquei muito feliz em vê-los, mesmo que à distância, pela internet, é muito bom reencontrar amigos e pessoas que a gente admira tão profundamente, agradecer a disponibilidade da professora Zenaide, do Serginho, de colocar a carinha aqui na internet e contribuir aqui com a gente para esse bate-papo tão valoroso. Então, assim, a nossa gratidão da Secretaria da Cultura por vocês terem aceitado o nosso convite. O doc, ele vai ficar depositado, então, na fanpage da Cultura e também no canal do YouTube da Secretaria de Cultura, para que a gente possa compartilhar e reverberar esse material histórico tão importante sobre esse movimento social das donas de casa da década de 70 aqui do município de Toledo. Então, nosso agradecimento e, com certeza, vamos marcar um bate-papo mais para frente para a gente poder, quem sabe, né, no ano que vem, fazer isso de forma presencial e levar essa discussão para todos. Pessoal, assim, nesse bate-papo a gente tem que encontrar para, né, prof, para aquela provocação dela, nós temos que discutir e ampliar essa ideia, então, quer dar sequência. Eu já topei. A secretária de Cultura topou e a Rocelane, jornalista, já topou. Eu sou apaixonada por documentário. Trabalho também 16 horas, se for necessário, a gente é apaixonado por aquilo que faz, ainda mais algo que tem tanto valor para transformar a vida das pessoas, né? Que é levar informação de qualidade e reflexão. Nosso agradecimento profundo. Quando puderem, nos visitem na Secretaria da Cultura, estaremos com as portas abertas para recebê-los, né, no momento mais tranquilo e seguro para todos, né? Obrigada, boa noite a todos e a todas que nos assistiram até agora. Abraço. Obrigada. Boa noite. Boa noite.